Agora foi. Boa noite, É professora no, no- Joyce Fernandes. Já estamos ao vivo, querida. Tudo bem com que você? eu não achei. Tudo Como diria, ótimo. como diria alguns nossos amigos em comum, boa noite, professora. É bem Joyce, comum, né? sim, é um prazer ter você aqui, viu? Nesse nosso bate-papo e nosso tema de hoje é educação em tempos de quarentena. E eu costumo dizer para os nossos convidados, nossos amigos que passam por aqui, que isso é um bate-papo, uma prestação de serviço. E eu fico muito contente em saber que você é uma jovem professora, coordenadora pedagógica, empreendedora, mãe, separou um tempinho para estar nos auxiliando num tema tão importante, né? E ao pessoal aí de casa que está chegando, eu fico também muito contente de ter aí a presença deles do outro lado e acredito que para nós é sinal de muito prestígio ter a companhia deles aqui também. Se apresente, por favor, querida amiga. O som tá bom, tá? Sim, eu estou te Tá, ouvindo né, muito gente? bem. Tá. Deixa eu só arrumar minha tela aqui. Bom, para mim, eu sou Joyce Fernandes, né? Sou professora aqui da rede de Taboão da Serra. E estou muito feliz, né, pelo convite de participar aqui com vocês. A gente, né, já tem conversado bastante, né? Já tem mais ou menos um mês, né, que a gente está conversando sobre fazer esse momento. E para mim está assim, tá sendo uma oportunidade muito boa, muito importante na minha vida, para eu poder assim compartilhar, né, tudo que eu aprendi, tudo que eu estou vivenciando na minha profissão, né, enquanto professora, enquanto mãe, enquanto empreendedora. E eu tô aqui para conversar com vocês hoje, para a gente falar aí desses novos projetos, né, Nildo? Muitos Perfeito. projetos aí que a gente tem e vamos ver o que vocês também têm, né, de dúvidas. Manda uma perguntinha para a gente tá conversando e aí a gente vai se inteirando. Muito bem, Joyce. Mais uma vez, obrigado pela sua disponibilização aí do seu tempo, tá? Para poder nos agraciar aí com as suas ideias, com a sua formação, enfim, com o seu conhecimento. Como diz um amigo meu que tem um canal no YouTube que chama Antônio, professor Antônio, ele tem um canal no YouTube que chama Voto Política na Periferia. E ele diz que conhecimento jamais ocupa espaço. E ele tem razão quando diz isso, né? E citando aí alguns outros autores, eu queria falar um pouquinho só para pincelar aqui do nosso, para muitos educadores, um mestre, né, o Paulo Freire, que ele diz que a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, e pessoas transformam o mundo, né? Só uma reflexão para a gente começar o nosso bate-papo, mas, Preto, eu queria começar falando, na verdade, sobre algumas pautas que nós já separamos previamente, e uma delas seria o acolhimento, né? A gente sabe que a escola que se preocupa com isso, não só o acolhimento do aluno, mas também o acolhimento do professor, dos pais, ela ganha muito, né? Ela tem muito ganho com isso, no desenvolvimento não só dos alunos, mas da comunidade ao entorno, né? Se você puder falar um pouquinho sobre isso, por favor, Joyce. Sim, ótimo, né? A gente é, estudou e aí planejou esse momento aí da conversa. E quando você me pediu para colocar os tópicos, né, colocar a pauta, a primeira palavra assim que veio assim para a gente, que a gente tem conversado muito com o nosso grupo, é a questão do acolhimento. Tá. Estou te ouvindo E bem. assim, tá, quando a gente fala do acolhimento, no primeiro momento a gente está aí hoje, eu já até brinquei hoje com meus professores, né? Que amanhã a gente faz mês sardo, né? Que é o aniversário de 120 dias em casa. E aí, nesse momento aí que a gente está em casa, a gente. Foi um momento assim de muito aprendizado, né? Da gente se acolher, foi um momento assim de autoconhecimento, né? Está sendo, né? E aí a gente vivendo esse momento assim que foi.
que pegou todo mundo de surpresa, pensar nesse acolhimento é pensar em um todo, né? Não só na gente enquanto pessoa, mas no outro, né? Em pessoas que a gente também não conhece. E nesse momento, todo mundo estava precisando, né? De um momento para rever, né, o seu trabalho, rever a sua rotina. E aí, nesse acolhimento, nós da educação, a gente vem conversando porque educação sem escola, sem aluno, sem comunidade, não existe, né? Então, foi bem um momento da gente se acolher, né? Nós, enquanto escola, nós, enquanto sociedade, nós, enquanto pessoa, né? E família. Então, assim, o acolhimento nesse momento está sendo a melhor coisa que está acontecendo, porque nós, mesmo longe, nós estamos perto, né? E foi até isso que aconteceu com a gente, né? Porque fazia tanto tempo assim que a gente não se falava, e através da internet a gente começou se conversando, aí foi se acolhendo, e isso é importante, né? A gente restabelecer vínculos, fortalecer, na verdade, né? Esse convívio e até resgatando as amizades. E nesse momento de resgatar amizades e família e tudo, a gente precisa se acolher, né? Acolher o outro, se acolher, acolher aquela pessoa assim que a gente fazia tempo que não vê. Então foi um momento assim muito de aprendizado e até desenvolvimento, né? Até porque quando a gente fala de acolhimento, a gente também fala de adaptação, né? E para mim está quase que interligada ali as duas palavrinhas. E as nossas crianças, quando estavam no período escolar, aqui no começo do ano, estavam passando por esse processo até, né? Período de acolhimento, de adaptação, que a gente sabe que passa aí, varia de criança para criança, de indivíduo para indivíduo, mas aí para ter uma adaptação que a gente considera boa, em torno aí de 1 mês a 45 dias, isso varia muito de criança para criança, né? Mas a gente praticamente perdeu esse primeiro acolhimento, né? Quando eles estavam começando a se adaptar nas escolas, e aí teve todo esse processo da pandemia e perdemos um pouquinho esse acolhimento, né? Que essa palavra é tão gostosa que dá uma sensação de confortável, né? Aconchegante, assim, de confortável, de conforto, né? É exatamente isso. E, assim, essa questão das crianças, né? Nós iniciamos aí o ano em fevereiro, e aí depois veio, né, o carnaval, e aí logo quando foi lá, mais ou menos, a gente parou mesmo dia 23 de março. Então, todo mundo, assim, foi pego de surpresa, né? Então, tipo, tem que ficar em casa, não vamos sair, não é para sair, né? Tem que fazer o distanciamento social. E eu acho que, bom, para mim, assim, no momento, foi aquele susto, né? Aquele baque. Então, assim, a gente que está acostumado em uma rotina, você falou aí da rotina, né? Em uma rotina de trabalhar 12 horas, ou mais ainda, em uma rotina, assim, tipo, frenética, né? E a gente foi pego de surpresa, aí de repente a gente está naquela rotina ativa tal. A gente praticamente na escola, a gente estava quase terminando o momento de adaptação da creche, da pré-escola, dos professores novos, e aí de repente tudo parou. E aí quando parou, a gente falou, e agora? O que a gente vai fazer? Como é que vai ser, né? E aí veio o quê? Veio as incertezas, né? Eu acho que até no primeiro momento, acho que a primeira palavra assim que veio para a gente foi o medo, porque é aquele medo de sair, aquele medo de aparecer no portão, né? De chegar perto de uma outra pessoa que não era do seu vínculo, né? Assim, de rotineiro, né? Então, assim, no primeiro mês, acho que todo mundo, né? Verdade. Ficou meio assim, meio doido, assim, meio louco, porque ninguém sabia lidar com isso, né? É tudo muito novo também, né?
Isso, tudo muito novo. Então, assim, a gente foi aos poucos se adaptando, né? E a gente falando assim de adaptação é muito. Nossa, eu adoro falar essa questão, né, de adaptação, porque é uma questão de sobrevivência. Então, assim, a gente a gente estava num momento assim de medo, de incerteza, e a gente precisou passar por esse momento, né, para a gente superar e saber lidar com a situação, né? Hoje ainda tem muitas pessoas ainda sem sair de casa, muitas pessoas no isolamento extremo, né? Algumas pessoas, assim como eu, você, a gente já voltou a trabalhar, né? Então a gente diminuiu alguns dias, está fazendo um rodízio, mas a gente já voltou a trabalhar, né? Já voltou de uma maneira, né? Ter contato com outras pessoas. E aí, esse momento aí que a gente teve no começo, de acolhimento, de um acolher o outro, de aprender, de escuta, a gente acabou sobrevivendo e lidando com a rotina, né? Perfeito. Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta que talvez para você, quanto coordenadora pedagógica, pareça um pouco redundante, mas eu acho que seria interessante. Você acredita que um período de acolhimento sensível e bem planejado, ele consegue facilitar essa convivência, essa relação com os pais, com a família, uma vez que a gente entende que a família dentro da escola é de extrema importância? Sim. Vou já começar a te responder pelo final da sua pergunta aí. A família dentro da escola é de extrema importância. Então, assim, no começo, a gente teve, enquanto escola, a gente teve muita dificuldade, como meus amigos, professores também comentando, a gente, né, desabafando, porque a gente precisa conversar com outros da área para ver o que está acontecendo, né? E aí a gente, tipo, todo mundo se distanciou. Ninguém sabia como alcançar, né, as famílias. E aos poucos a gente foi se descobrindo. Então, nós, enquanto gestores, né, e Secretaria da Educação, aí a gente começou a fazer esse trabalho de formação com os professores para pensar e como nós poderíamos chegar até essas famílias. Se a gente não pode se encontrar com eles, não pode ir na casa, tal, mas o que a gente pode fazer para alcançar, né? E nessa aproximação aí, a gente acabou meio que todo mundo descobrindo aí, até foi entrou nas diretrizes, né, da Undime, veio toda essa questão de trabalhar dentro do trabalho, desenvolver o trabalho remoto. Então, foi através da tecnologia, da internet, né, que a gente conseguiu alcançar essas famílias que a gente tinha perdido essa conexão. Porque muitas famílias não tinham telefone, a gente ligava, não conseguia falar. Então, assim, a gente começou entre, né, o nosso grupo de professores, e todas as escolas estavam fazendo isso, né? Tentando, de um certo modo, se conectar com as famílias, né? Isso que é muito importante. Hoje, eu posso até afirmar que esse contato melhorou bastante, porque no começo, Nildo, foi muito difícil, porque assim, a gente estava fazendo um trabalho remoto, eu sou da educação infantil, então não é o trabalho remoto da educação infantil foi de uma maneira diferente do fundamental, do ensino médio e dos outros segmentos, né? E a gente teve todo esse carinho, esse cuidado de chegar até essa família, né? Até porque o ensino fundamental, médio, eles têm até mais autonomia, né? As crianças. E o legal também dessas nossas lives aqui é que o pessoal vem interagindo bastante, viu, Joyce? Aí já tem aqui uma dúzia de perguntas já das mamães aqui. Então vamos lá, né? Tem uma mãe que está perguntando aqui, ó. Quando a criança passa da educação infantil para o ensino fundamental, é necessário um período de adaptação? Acho que essa pergunta é autoexplicativa, mas por favor, fique à vontade. Sim, qualquer ciclo, né, qualquer segmento, a criança ela precisa de uma adaptação. Até porque para a criança é tudo novo, né? Porque quando ela está na educação infantil,
ela vai aprender através do brincar. Ela vai aprender brincando, ela vai aprender convivendo, participando, conhecendo. Então, todas as experiências que ela vai ter durante a educação infantil é através do brincar. Quando ele vai para o fundamental, é diferente, porque ele vai chegar lá na escola, é maior o espaço, tem mais alunos na sala, né? Tem aquelas carteiras, né, que normais de escola. Na educação infantil é diferente, porque eles sentam em agrupamento, então a gente senta no chão, todas as experiências são com o brincar. E aí a gente fala assim que esse período, quando ele sai do jardim, né, da pré-escola lá de 5 anos e vai para o primeiro ano, é muito importante essa parceria com a escola e a família. Porque se não tiver essa parceria, a criança não consegue se adaptar e aí ela vai sofrer. E eu gosto sempre de fazer um parênteses na sua fala, Joyce, que eu gosto sempre de ressaltar a individualidade, né, dessas crianças. Isso é importantíssimo a gente pensar nisso, mesmo porque cada ser, cada criança, ela tem um tempo, né? Cada um é no seu tempo, cada pessoa tem o seu tempo de se adaptar ao novo. Não é isso? Cortou a sua fala aqui. Você me Cortou a ouviu? sua fala, Nilda, a última parte. Eu repito, não tem problema. Estava dizendo que é importante a gente sempre ressaltar que cada criança é um ser único, é um indivíduo que tem o seu tempo próprio, né? Que dentro do que aquilo que é proposto a ela, ela vai se adaptar de acordo com o tempo dela. Então, algumas crianças são têm adaptação mais rápida, outras mais lenta. Isso é totalmente normal, né, Joyce? Respeitar é muito importante, respeitar o tempo da criança, não acelerar o processo, porque agora eu vou falar enquanto mãe, né? Nós, mães, pais, a gente tem uma ansiedade, né? Da criança se alfabetizar, aprender a ler, escrever, isso é normal da gente, né? Se ter essa ansiedade. E se a gente não saber lidar com isso, e não passar uma segurança para a criança e trabalhar muito bem essa adaptação, ela vai sofrer. A criança ela não desenvolve, então ela tem que desenvolver por ela mesma. Então ela tem o tempo dela, ela tem o jeito dela, e aí está a importância do professor, porque o professor, enquanto, né, educador, especialista na área dele, ele vai desenvolver mecanismo, ele vai fazer toda uma mediação para que ela desenvolva. Então, assim, se ele não aprender de um jeito, ele vai aprender de outro, porque o professor vai ser o mediador, né? Então, é muito importante respeitar esse tempo, não como eu posso dizer, não ficar pressionando a criança, né? O que aconteceu nesse momento? Muitas amigas minhas, mães, lá da escola e outras pessoas, a gente estava conversando para saber, e aí, como é que tá? Ah, eu tive que mudar a rotina porque no começo tinha, não, levanta, faz lição e faz isso, faz aquilo, e a criança tinha um monte de atividade, tipo, e aí isso acaba causando na criança o estresse. E como é que a criança vai desenvolver, né, estressada? Então, assim, é muito complicado essa questão de você ficar acelerando o aprendizado, não precisa. Cada um aprende dentro do seu potencial, dentro das suas possibilidades. E, assim, a participação da família e do professor é na mediação. Proporcionar experiências, né? Criar possibilidades de aprendizagem, para que ele desenvolva as próprias habilidades que ele tem. Então, dentro da idade dele, ele vai se desenvolver. Muito bem. O Nildo, deixa eu só falar uma aqui. Eu estou recebendo várias mensagens aqui no WhatsApp do grupo que o pessoal não está conseguindo entrar. Que eles não estão conseguindo entrar. Eu compartilhei o link lá, eu já compartilhei no Face. Pede para entrar pelo meu Face lá, ó, Nildo Leão. Tem uma outra pessoa aqui mexendo e a gente consegue. Quem tá aberto lá ao público, é só entrar. Minha página no Face, Nildo Leão. Que aí o pessoal vai conseguir. Eu espero que consiga.
A gente vai tentando, né? Vamos. Pra gente é tudo, tudo engraçado novo. que assim, Os recursos, né, jovem? tudo novo, são os Muito recursos. bem. Por mais que a gente fala assim, a gente já está vivendo no mundo tecnológico, a gente lidar com isso, só que a gente também não sabe lidar, a gente não sabe mexer. Então, a gente, nesse momento, foi o quê? Aprendizado. Todo mundo aprendeu, todo mundo está aprendendo. Então, assim, é bacana que a gente troca muitas experiências, né, entre os professores. Então, cada um, tipo, no começo a gente não sabia mexer em aplicativo nenhum, tal, aí não vai falando, olha, eu testei esse, e tô conseguindo preparar as aulas, tal. Então, a gente vai aprendendo com uns com os outros, e tá sendo muito bacana, eu tô adorando essa parte. Literalmente, a gente já pegou o gancho aí para o nosso próximo tópico, né? Nosso próximo tema, que é os desafios, né, jovem? Os desafios quanto escola, quanto instituição, quanto professores, quanto pais, quanto alunos. Nós estamos literalmente vivendo um momento de desafio. Acho que é essa palavra mesmo, né, Joyce? Nós temos vários desafios. Como alcançar o aluno, como chegar até ele, como ter esse acolhimento mesmo que à distância. Eu relatei com você pelo outro dia a gente conversando que uma professora da onde a minha filha estudava fez uma coisa que eu achei lindo. Ela começou fazendo a chamada lá, Luísa Moreira, fulano de tal, e depois ela esperou que cada um respondesse. Eu achei aquilo tão bonitinho, foi uma forma de interação, foi uma forma de acolher os alunos. E dentro desse novo, a gente precisa se inteirar, buscar ferramentas para que a gente possa alcançar e cada vez mais também se preparar para isso, né? Então, o desafio é muito grande nesse momento, né, Joyce? Eu acho que é um dos maiores desafios da educação, né? Foi isso. Sempre a gente falou, né, dos desafios da educação e tal, mas o maior desafio da educação, acho que para todo mundo em si, foi esse da gente conseguir desenvolver todo esse aprendizado, né? Que a gente fala assim, o quanto é importante a escola, né? Então, acho que nesse momento foi através desses desafios, desenvolvimento de pessoas, que a gente vai aprendendo um com o outro, vai compartilhando, a gente está aprendendo, né? E aprender é um desafio, né? Porque se você não tiver aberto para novos aprendizados, se você não estiver aberto para um novo, você não consegue desenvolver. Então, você acaba não conseguindo fazer. Então, assim, tentar fazer, tentar se recriar. A gente fala muito na questão de ressignificar, né? Ressignificar as práticas e a gente, assim, erros e acertos, né? A gente não tem o que falar assim, tá errado ou tá certo. A gente está tentando e dentro das possibilidades nós estamos se conectando, estamos conectando as pessoas, estamos conectando as redes, né? Isso é muito importante. O Joyce, nós como educadores, por vezes, erramos em falar assim, eu sempre fiz desse jeito, né? Eu sempre fiz assim, sempre deu certo. E nunca se dá a oportunidade de experimentar o novo, de tentar uma nova prática, uma nova ferramenta, uma nova tecnologia, né? É verdade, porque assim, a gente sempre teve o estudo do EAD, né? A distância, do ensino à distância. Mas a gente nunca falava dessa questão, nunca a gente pensou e discutiu essa questão do EAD na educação infantil. Né? Porque sempre a gente trabalha com as brincadeiras, com a prática, com o fazer, e aí acaba a gente não falando disso. E hoje a gente está desenvolvendo esse trabalho, mesmo que seja alcançando poucas pessoas, a gente está conseguindo fazer. Nildo, eu acho que eu descobri aqui por que o pessoal não está conseguindo entrar na página. Diga aí. Aqui na sua página do Face está aparecendo só para os seus amigos. Então acho que você tem que deixar ele público. Não, ele já estava público. Não, ele tá assim, ó, amigos de Nildo. Aí ele não deixa o pessoal quem não é da sua rede de amigos não tá conseguindo ver que. Isso aí é porque assim, como a gente usa esse aplicativo aqui, ele é gratuito, ele limita o acesso, né? Por outras vezes a gente já tentou fazer dessa forma e o próprio a plataforma ela limita o acesso das pessoas, entendeu? Aí, mas o pessoal assiste depois.
Quem não conseguir acompanhar, fica gravado. Aí o pessoal pode prestigiar e pode até depois nos comentários colocar pergunta, que aí, e se eu puder responder, se eu souber, a gente vai compartilhando ideias. Se eu não souber, eu peço ajuda para a universitária, Joyce Fernandes. Sim, sempre, né? A gente... E sabe, Joyce, que eu achei interessante que a gente estava falando aqui, né? Em meio a todos esses desafios, eu entendo também que a gente tem uma grande oportunidade, viu? Nós temos em mãos uma grande oportunidade. Agora eu vou falar quanto pai. Na verdade, na maioria das coisas que eu estou falando aqui, eu estou falando como pai. Eu estou tentando ter um olhar como pai aqui. E a gente tem a oportunidade de ter uma postura otimista quanto a tudo que nós estamos vivendo. Nós estamos tendo a oportunidade, principalmente otimista. Quando eu digo isso, aí agora eu tenho que voltar como professor, principalmente para os nossos colegas de profissão, né? Ter um olhar sensível para essa questão. Eu estou tendo a oportunidade nesse momento de desenvolver novas técnicas, de usar novas ferramentas. Quanto pai, eu tenho a oportunidade de estar um pouco mais próximo dos meus filhos, de entender melhor a rotina dele, de ver os gostos dele, os anseios, enfim. Eu acredito também seja uma grande oportunidade, né? Em meio a todo esse desafio. Isso é muito bacana, né? Porque a fala das famílias sempre é essa, né? De ter a oportunidade de ficar mais tempo, né? E assim, as falas das famílias que é da gente também. Porque assim, eu vou falar também aqui um pouco do nosso exemplo. Aqui em casa, os meus filhos não estavam acostumados comigo em casa, porque eu saía muito cedo, voltava muito tarde, e aquela correria e tal. E a gente estuda, né? Porque a gente não para de estudar, a gente, né, faz outras atividades. E aí agora, nesse tempo, a gente aprendeu o quê? A conviver, porque mesmo a gente sendo da mesma família, estando na mesma casa, a gente precisou aprender a conviver, a respeitar o momento do outro, a respeitar o espaço do outro, né? E isso foi muito bacana, né? Eu acho que esse tempo, né? Esse tempo da pandemia, a gente pode... Eu tiro muitas coisas boas, muito aprendizado. Tá sendo muito importante, assim, para nossa vida e tá trazendo para a gente um desenvolvimento pessoal que é imaginável falar assim o quanto ele está sendo bom, né? A gente está passando assim, a gente está aprendendo a lidar com a gente mesmo, né? A se cuidar, porque nem tempo para isso a gente tinha. Aí no momento que a gente faz uma meditação, né? Tem um autocuidado, senta com o filho, faz a lição. Isso é muito importante, né? Ter esse momento de conversa, de comunicação. Acho que a comunicação nesse momento também foi assim, tipo, foi uma coisa que cresceu muito dentro das famílias, porque a gente, por conta da tecnologia, eu acho que mesmo dentro de casa a gente também estava distante. Já tinha esse distanciamento social. Porque aí as crianças têm celular, o pai, a mãe e tal, não sei o quê. Aí cada um pegava o seu celular, cada um ia para uma televisão. Então, assim, mesmo dentro de casa, antes da pandemia, a gente já tinha esse distanciamento social. E aí esse momento foi o quê? De resgatar esse momento com a família, de sentar junto, de tomar café junto, de comer, sentar na mesa, comer e conversar, né? Tem coisa melhor que isso? Não existe. Nossa, isso está sendo muito bacana, e todas as pessoas que eu converso, que faz, né, que dá o depoimento, sempre o pessoal cita que essa parte da comunicação, de fortalecimento de vínculo da família, foi o mais importante, né? Mais importante. Perfeito. Joyce, eu vou voltar um pouquinho atrás aqui, porque tem algumas perguntas de algumas mães aqui, eu acho interessante a gente tentar responder. Sim. Ainda na questão do acolhimento, deixa eu ver se eu entendo bem aqui. Como amenizar a ansiedade e a dor da separação de uma criança da mãe? Eu acho que ela está querendo dizer quando a criança vai para a escola, né, lá naquele primeiro período. Como amenizar essa angústia, esse, entre aspas, sofrimento da criança por estar experimentando o novo, né, de estar indo para a escola. Aí entra aquela questão do acolhimento, né? Você
tanto falou aí. O que mais a gente faz na escola é acolher. Então, assim, a gente acolhe a criança, a gente acolhe a família, né? A gente acolhe o professor. E como amenizar esse acolhimento da criança, esse sofrimento, né? Porque, assim, quando o pai chega na escola, né? Principalmente criança de creche, né? Acho que qualquer criança, ela chega como se estivesse arrancando ela da família. Então, aí o pai vai e deixa a criança lá na escola. Se for período integral, é mais doloroso. Então, assim, qual é o papel da escola? Acolher. Então, a escola, com a formação de professores, vai fazer esse trabalho dentro da idade de cada criança, né, de cada segmento, vai proporcionar brincadeiras, vivências, né, com música, com roda de conversa. Então, assim, cada família, ela precisa de um tipo de acolhimento, né? E o professor, ele desenvolve isso dentro da prática, né? E nós temos encontros com os professores toda semana, mesmo agora nesse tempo de pandemia, a gente se encontra 2 vezes na semana, a gente conversa. Então, assim, o período de acolhimento, ele não termina, né? Ele é eterno, ele é um ciclo. Então, assim, em todos os momentos da nossa vida, ele está presente. Ele é preciso que aconteça, né? E assim, tem que uma dica assim que eu dou assim para as famílias é conversar com essa criança, se for de creche, quando for fazer esse processo de acolhimento, levar alguma coisa assim que faz parte da família, de convívio, né? Alguma coisa assim querida da criança que ela fica, porque ela vai se sentir segura. Então, o que a gente precisa no momento de acolhimento é passar segurança para essa família, para esse professor, para essa criança, porque assim é um processo, né, Nildo? Eu falo assim para você que é um processo. Não acontece do dia para a noite, a criança vai chorar, né? Ela vai estranhar porque ela saiu, né, da família. E assim, a gente, quando voltar, que isso não sei, né? Ainda está estudando essa questão ainda, vai ser muito difícil, porque esse momento a gente ficou muito mais junto do que antes. Perfeito. Então, quando a gente voltar, vai ser mais difícil, vai ter que ter muita conversa, vai ter que ter muita conversa. Nossa, eu falo assim para os meus amigos, né, para os professores. A gente até estava conversando isso semana passada, que a volta vai ser mais difícil do que todas as épocas, porque assim, quando a gente está de férias, a gente fica de férias, só que aí acaba janeiro, a gente volta com aquele gás, porque a gente sabe que vai voltar. Aí esse momento que a gente não sabe o que vai acontecer, como é que vai ser, aquele medo, isso nos deixa muito mais inseguros, né? Então, uma dica que eu dou aí é conversar, já tentar se aproximar, né? Quem ainda não conseguiu se aproximar da escola, tentar, até assim, os pais também procurar, né, essa conexão, para criar esse vínculo, né? Legal, Joyce. Olha, o pessoal está interagindo bastante aqui. A minha amiga Simone Viana, professora também, ela faz uma colocação muito bacana aqui, muito pertinente. Ela diz também que, voltando àquela fala lá entre desafios e oportunidades, ela diz que muitas crianças, por conta de tudo isso que está acontecendo, estão ganhando mais autonomia, né? E outras ainda mais dependência. Isso é muito bacana. Bom. É muito bom. Porque assim, a questão da autonomia para o desenvolvimento da criança, do aluno, é muito importante. Então, assim, o professor, através da mediação, sempre ele vai fazer um trabalho para a criança desenvolva essa autonomia, que ela tente fazer, porque para a criança é um desafio também. Então, ela fazer uma coisa que ela não consegue, ela fazer uma coisa sozinha, às vezes em casa ela não faz sozinha, então, quando vai para a escola, ela começa a aprender a fazer sozinha. Então, assim, proporcionar esse momento em casa é muito interessante que as famílias promovam aos seus filhos, né, às crianças e de qualquer idade, independente da idade, a autonomia. Então, assim, autonomia de
de fazer algumas tarefinhas durante o dia, porque quando a criança ela tem uma rotina, a criança precisa ter uma rotina. Então, assim, por isso que a gente na escola tem toda uma rotina, trabalha a rotina, porque através da rotina a criança ela vai se desenvolver, né? Então, assim, em casa também precisa ter essa rotina, estabelecer. É claro que você não vai colocar lá a criança o dia inteiro de atividade, porque a criança precisa brincar. Então, assim, ela vai procurar qualquer coisa, vai brincar, ela vai pular no sofá, ela vai fazer tudo para ela vai ser brincadeira, né? Então, assim, a gente tem que proporcionar esse momento de autonomia dentro do aprendizado e para que ela desenvolva. E é dessa forma que ela vai se desenvolver de maneira integral. Se você não der autonomia para a criança, ela não vai desenvolver. E isso vai prejudicar no aprendizado cognitivo, emocional e uma série de coisas, né? Então, é importante, ótima fala aí da professora, né? De trabalhar essa autonomia e desenvolver e criar situações para que isso aconteça, né? A gente fala que são as experiências de aprendizagem. Perfeito. Inclusive, se eu estiver falando muito rápido, você me avisa, porque às vezes eu começo a ficar empolgada, eu começo a falar muito rápido. Tem até uma mamãe aqui que estava perguntando justamente isso. Ó, pergunta para a professora aí se criar uma rotina de estudos é importante, se é necessário. Nossa, Flávia. Perfeito. A Flávia está perguntando isso e você acabou de responder, isso. Né? Necessário. Ótimo. É perfeito. Criar uma rotina, né? Fazer a questão da alimentação. Acho que a rotina da nossa alimentação meio que deu uma mudada, né? Porque a gente meio que acorda um pouquinho mais tarde, né? Vai dormir tarde. Eu falo aqui por casa, aqui pelos meus filhos, que eles, tipo, às vezes dá 11 horas, porque eles acordaram tarde, eles estão acordados. Então, assim, essa rotina que a gente está vivendo hoje, ela foi mudada. E nós, enquanto adultos, né, mediadores aí do aprendizado, né, porque os pais estão fazendo esse trabalho também em casa de mediação, é muito importante fazer essa rotina. E é um dos pontos principais que a gente trabalha com as famílias, né, que a gente faz o direcionamento aí das famílias, estabelecer rotinas dentro de cada família, né, porque cada família tem uma cultura, né, Perfeito. Então é muito importante fazer isso. Joyce, nós vamos para o nosso próximo tópico aqui, que seria a educação emocional. Mas antes eu quero te dar uma informação, talvez você já saiba, mas também para os nossos ouvintes e telespectadores, vamos dizer assim, nossos internautas, que é assim, uma em cada 5 crianças tem ou terá algum problema emocional. E uma entre 4 adultos. E que problemas são esses? Ansiedade, depressão, que são os mais comuns. E isso é uma pesquisa que é tirada de a nível mundial pelos órgãos de saúde. Deu para me ouvir bem? Para mim também saiu meio picado, você me ouviu? Tá cortando, tá cortando um pouco a sua fala, né? Hoje a internet pareceu que também de manhã ficou bem ruim. Eu vou repetir novamente. Nós vamos falar sobre educação socioemocional, né? Pedir para você explanar sobre isso. Mas antes eu quero te dar um dado de que um em cada 4 adultos e uma em cada 5 crianças tem ou terá um tipo de doença, ansiedade, depressão, né? Um tipo de... Tá cortando para mim também. Não, Nildo, eu consegui ouvir. Sim, consegui ouvir. Bem ruim para mim. E realmente, né, esses dados sobre a questão da saúde mental, da educação socioemocional, é o que mais a gente tem desenvolvido com as pessoas, né? A gente é o assunto que mais se fala, né? Que a gente todos os canais de comunicação, todos os grupos de estudo, todos os grupos de mediação, né? A gente sempre está falando sobre essa questão socioemocional, porque a gente tem esse... Acho que até um tempo atrás a gente não falava sobre medo, sobre tristeza dentro da escola. E depois, assim, que a gente fazendo os estudos, né, formação da BNCC, que veio com as 10 competências tal, gerais, e a gente
tem essa competência que ela precisa ser desenvolvida. Então, assim, a gente não tinha uma matéria que falava sobre isso, a gente não tem uma disciplina, não tem uma área de conhecimento que fala só sobre isso. A gente começou a desenvolver agora. E para todo mundo, está sendo uma experiência nova. Então, assim, eu não sou especialista da área, né? Porque os professores que fazem essa especialização, mas assim, a gente vem conversando bastante para saber como lidar. Então, a gente tem aí as nossas ansiedades, as incertezas, o medo, mas aí a gente faz o que com tudo isso, né? A gente fica feliz, a gente fica triste, a gente tem medo, né? E a gente faz o que com isso? E agora, nesse momento aí de pandemia, a gente está conseguindo conhecer isso na gente. Então, assim, é um autoconhecimento. É você nomear os sentimentos, nomear o que você está sentindo e tentar entender, né? A gente vem fazendo... Desculpa te interromper, professora. Só fazer um parênteses para o papai e a mamãe que está assistindo a gente e que, de repente, não domina esse termo, né? Na verdade, essa questão da socioemocional, ela vem ajudar a reconhecer os nossos sentimentos e a regular a intensidade deles para que a gente consiga resolver melhor os nossos problemas. É isso, né? É você só para o papai e a mamãe que está assistindo, de repente, não domina o termo, ele entender bem. É exatamente isso, muito bem. E é exatamente isso, é você saber lidar com as suas emoções, né? A gente fala bastante isso, é saber conhecer, né? Saber qual é o momento que você está passando, o que você está sentindo, né? Porque a gente sempre fala, a gente sempre demonstra que a alegria é a tristeza. Só que a gente precisa entender o porquê que está acontecendo aquilo, né? E aí essa questão que você colocou aí da pesquisa é bastante preocupante, porque as crianças, elas têm dificuldade de lidar com isso, né? Com as frustrações, né? E a gente precisa ajudá-las, né? Mediar essa questão, esse aprendizado com eles, né? Então, assim, a gente precisa, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto formador, nós precisamos o quê? Estudar mais a fundo, né, saber mais sobre o que são os sentimentos, como lidar com eles, porque é um autoconhecimento. É uma coisa assim, de auto se conhecer, sabe? E é muito importante, nesse momento, a gente ter esse equilíbrio, né? Não é fácil, né, Nilton? Tá todo essas mundo... habilidades socioemocionais, a gente pode até citar algumas, né, para ficar mais claro ainda, que seria a cooperação, tolerância, a empatia, que a gente precisa trabalhar muito isso, trabalho em equipe, entre outras coisas, né, Joyce? Sim, até porque assim, a gente não falava disso, né, antes, assim, nem na nossa casa, com os filhos, com a família, a gente não discutia isso. Então, assim, toda essa questão, são valores, né, essa questão, assim, de valores, de você se colocar no lugar do outro, de você se conhecer, de você se autorregular, né, então, assim, você falou da questão da tolerância. Nós, mesmo dentro da nossa casa, hoje, com nossos filhos, né, nossos familiares, nós precisamos saber tolerar, saber esperar, né? E isso é muito importante. E agora, nesse momento, né, em casa, de pandemia, com a gente conversando com, né, a gente mais no distanciamento social, a gente está desenvolvendo isso, porque a gente está, na verdade, falando de algo que nós estamos aprendendo, que nós estamos vivendo e que nós estamos construindo. Perfeito. Tá me ouvindo? Sim, sim. Perfeito. Eu também queria só pincelar, sei que não vai fugir muito do nosso tema também, mas também nós temos uma habilidade que é chamada de vida saudável, né, professora? Que vai cuidar das questões do hábito do bom sono, da alimentação adequada, de práticas de atividade física. Olha eu puxando a sardinha, a brasa para a minha sardinha. Né? Práticas Sim. de atividade física regular, né? Para que a gente possa, com isso, evitar alguns possíveis transtornos, né? É muito importante, né, a gente falar dessa questão das práticas, porque
dentro da questão da educação socioemocional, a gente fala do corpo e da mente. O corpo, ele precisa estar saudável para a mente estar saudável. A mente precisa estar saudável para o corpo estar saudável, né? Você aí como profissional de educação física, né? Você sabe o quanto é importante a gente ter esse equilíbrio. Então, assim, uma das coisas que a gente perdeu foi essa ativação do corpo, porque essa ativação das atividades que são importantes para que a gente tenha uma saúde mental de qualidade. Porque quando você faz uma atividade física, aí eu já não vou saber muito dentro aí os nomes, né, dentro da área aí, mas quando você faz uma atividade física, ela vai ativar outras partes do corpo, outros sistemas, tal, que vai ser importante para você melhorar nessa questão da saúde mental. Então, assim, um dos problemas maiores que a gente está tendo com a saúde mental, que a gente já falava sobre isso dentro das escolas, né? É a questão da ansiedade, né? A questão de lidar com a ansiedade, e esse é um dos assuntos que mais a gente conversa e mais a gente está desenvolvendo. Então, assim, é muito importante a gente saber lidar com isso. E quando a gente tem uma vida, né, uma atividade regular, tem uma alimentação, né, a gente não pode esquecer da questão da alimentação, que a gente tem uma alimentação saudável, né? Então a gente está equilibrando essa questão da saúde, da educação do corpo e da mente, né? É muito importante sempre lembrar disso. Precisa ter esse equilíbrio, precisa trabalhar as duas partes, nenhuma parte maior que a outra, entendeu? Eu vou trabalhar o corpo, não, mas tem que trabalhar os dois juntos. Em conjunto, né? Em conjunto. Sim. Nós temos um amigo em comum que é o Sandro, professor Sandro, ele é neuropsicopedagogo. Vou deixar aqui as redes sociais dele, quem quiser pode encontrá-lo no Facebook, é Instituto Rara Global. Ele faz um trabalho fantástico, quem quiser encontrá-lo aí, ele é neuropsicopedagogo. Também eu tive conversando aqui pelas nossas lives, Joyce, com uma doutora psicóloga, ela também, quem quiser pode encontrá-la nas redes sociais, no Facebook, Alessandra Souza, né? Aí vai ver lá o perfil como psicóloga e vai poder bater um papo, enfim, ela é super solícita para nos ajudar nessas questões também. E dentro disso, a gente vê que antigamente, não muito antigamente, né, mas eram tratadas mais outras questões de habilidades cognitivas, né, como analisar, compreender, memorizar, e esquecia um pouco ou muito dessas questões da socioemocional, né, querida? É verdade. Porque assim, para a gente está sendo novo, né? Então a gente está aprendendo fazendo, Nildo. Eu falo muito isso. É muito importante a gente sempre lembrar disso. Que a gente nunca sabe. É aquele ditado que fala assim, eu sei que nada sei, né? É o ditado não, citação, né? E a gente está aprendendo, a gente está construindo, né, a gente está desenvolvendo assim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, né, de uma maneira assim única e de uma maneira assim que nunca a gente imaginou que ia acontecer, né? Perfeito. E eu acredito também, Joyce, até já pegando o gancho para o nosso próximo tópico, que nós vamos ter que, quando eu digo nós, os professores, vamos ter que ter um olhar mais atento, mais sensível para essas questões, até para tratar um pouco das perdas, né? Que se a gente for ver, teve criança que perdeu o pai, infelizmente, ou a avó, ou o filho, enfim. Nós vamos ter que saber como trabalhar com isso também. E como vocês têm se preparado nesse sentido? Quando eu digo vocês, você quanto coordenadora pedagógica e os seus professores. Olha, a gente tem essa questão das perdas, é muito complicado lidar com isso, porque todo mundo perdeu alguma coisa. Nós perdemos, foram vidas perdidas, nós perdemos a liberdade, nós perdemos as condições que tínhamos antes, nós perdemos a questão da saúde mental,
família, amigos, né, trabalho, convívio. Então, assim, a gente perdeu muitas coisas, muitas coisas. E a questão, assim, né, das vidas. Nós precisamos nos preparar para lidar com esse luto que a gente vai receber dessas crianças. Então, assim, nós precisamos buscar também ajuda para saber como lidar com isso. Porque, assim, a gente, toda vez que a gente conversa, sempre lembra das crianças. Mas não são só as crianças, são os adultos. Porque quando eu voltar para a escola com os meus professores que ainda não voltaram, com os meus pais, com as minhas crianças, eu preciso acolher, porque o acolhimento ele é essencial para lidar com isso, porque o luto é uma coisa muito difícil, né? Então, a gente precisa se preparar, a gente precisa, uma coisa que a gente fala muito é a escuta. Então, escutar o outro, né? A gente já fez o bacana assim, desses encontros que a gente faz com os professores, de escuta. Então, às vezes, a gente não é assim, igual a gente fazia antes, tal, pega um texto, lê e discute, tá, daquela questão técnica. A gente faz um momento assim eu falo com eles assim, que é uma terapia, né? É um momento de escuta, é um momento da gente trocar as experiências, de se acolher o colega, né? Que está lá do outro lado, lá, que não está bem. E eu acho que assim, é um momento para a gente lidar com essas perdas, que foram muitas, né? A gente precisa de desenvolver essa questão aí da escuta. Outra coisa também que a gente precisa é direcionar e fazer parte, sabe, de outras coisas. Então, assim, para lidar com isso, com as perdas, o que eu posso fazer? Eu vou descobrir outras coisas de hobby, tipo, eu vou escutar uma música, eu vou conversar mais com os meus familiares, eu vou conversar com os meus amigos. É um momento de apoio, né? Que a gente vai apoiar o outro, porque a perda é muito complicada. Eu tô até assim falando devagar, porque é uma questão difícil, assim, né? Muito complicada, porque é difícil, né? Muitas pessoas morreram, né, Nildo? Muitas pessoas, e é muito complicado falar disso, mas a gente, assim, dentro de um, como é que eu posso dizer, desse trabalho de acolhimento, de escuta, de companheirismo, né, de fortalecimento das redes, de fortalecimento de vínculos, a gente vai lidar com isso, né? E assim, já as crianças, a gente precisa conversar com eles. Porque às vezes fala assim, a criança não entende. A criança entende tudo. Você pode estar conversando tal no lugar e ele está lá no outro lado e brincando e ele está entendendo o que você está conversando. Então, assim, é importante conversar com a criança, explicar para ela, né? Tem alguns vídeos, né, no YouTube bem educativos falando sobre o coronavírus, falando sobre a higienização, sobre as perdas, sobre a questão de lidar com as emoções, né? Um recurso que a gente utiliza muito é a questão da leitura, né? A questão da leitura, da contagem de histórias, e essa questão da história, ela ajuda bastante, porque quando a gente conta uma história de uma situação assim, tem vários livros, eu não vou lembrar aqui agora, mas no YouTube tem vários, a gente pode até depois colocar aqui no link, né? Que fala sobre essa questão de perder, né, entes queridos, fala sobre a morte. A gente precisa conversar com a criança, não ter medo, porque ele precisa compreender, e dentro do desenvolvimento dele, da aprendizagem dele, ele vai entender. Não deixa de falar para a criança. O importante é sempre contar a verdade, porque eles precisam saber, né, o que está acontecendo e trabalhar esse momento, né? É a conversa, tem que conversar, tem que compartilhar. E outra coisa também, várias coisas. Vai falando. Uma coisa também, a gente meio que, o que eu percebi nesse tempo? A gente no começo estava
bem conectado, né? Assistir a televisão. Hoje eu falo que eu não estou tão na televisão, porque a gente liga a televisão, só fala de quê? Só de mortes, né? Então a gente precisa se apegar às coisas boas. Então, assim, o que esse momento de isolamento social, no tempo aqui da pandemia, o que trouxe para a gente, né, para o nosso aprendizado, né? Porque, assim, vai acontecer as perdas, mas a gente precisa superar. É difícil, Ninguém falou que vai ser fácil. É difícil, só que a gente precisa se acolher, precisa até, sabe que às vezes é bom fazer? Desligar a televisão, desligar desses jornais que falam só de morte, sabe? Procurar fazer coisas exitosas, coisas práticas positivas. Então, ouvir músicas que traz aquele momento, tem sempre aquela música, né, que traz assim um momento de alegria, né? Sentar e conversar com os familiares de casa, fazer uma videoconferência com o seu amigo, né? As crianças gostam muito, elas acham divertido falar aqui no vídeo, né? Ler, fazer uma leitura, pegar um livro e ler, sabe? Então, a gente inverter esse negativo das perdas e trazer o positivo. E como é que a gente faz isso? Com práticas positivas, né? Perfeito. Muito bem, perfeito. Joyce, nós estamos quase chegando ao final aqui da nossa live, mas antes eu queria ainda falar um pouquinho sobre EAD, as novas tecnologias, né, jovem? Qual você é super antenada nisso aí, você é super ligada. Mas antes de você falar sobre isso, dar uma pincelada, eu queria que você já deixasse aí as suas redes sociais, você tem um outro projeto paralelo aí de formação continuada, né? Fala um pouquinho sobre isso aí para as pessoas te acharem nas redes sociais também. A gente já tem um tempo, já sempre trabalhei com essa questão assim de formação, né? E aí já tem acho que eu vou fazer 6 anos já que eu sou coordenadora pedagógica, né? E aí eu me encontrei dentro do trabalho de formação com professores, que eu faço o trabalho voltado para professores. Eu me achei. E eu gosto muito de trabalhar com isso, né? A gente tem aí, né, o Eduque, Formação Continuada, que é um projeto, né, que eu aí idealizei com a ajuda aí de alguns amigos, professores meus, que muito me incentivaram. E aí a gente faz também um trabalho, concursos preparatórios para concurso público. Então, assim, a gente ajuda o professor, a pessoa, né, que vai fazer o concurso público, a passar no concurso público. Porque Bacana, uma coisa assim que eu sempre gostei foi de estudar. Eu sempre gostei. E aí eu desenvolvi algumas técnicas de estudo. E aí, sabe a gente vai fazendo com um amigo, com outro, com outro. Aí eu comecei a perceber, nossa, isso tá bem bacana. Aí as minhas amigas que estudavam comigo, assim, começou a passar no concurso e tal. Eu falei, que legal, né? Aí, como eu já estava dentro da formação de professores, eu pensei, né, comecei a fazer isso e comecei a ajudar muitas pessoas. Porque eu vou te falar, Nilton, uma coisa assim que eu aprendi e desenvolvi foi essa questão de ajudar o outro. Então, não importa o jeito que você vai fazer, importa que você faça. Então, assim, nós da educação, nós que temos esse trabalho aí com a sociedade, porque nós temos uma missão, né, Nilton? Você agora tá ingressando aí nesse meio, não sei se eu vou falar certo, mas nesse meio político que faz, né, meio político, e a gente tem essa missão de fazer algo pela sociedade. Então, assim, não é a sociedade fazer algo pra gente, é nós fazer algo pela sociedade. E eu me descobri fazendo isso. Então, assim, o que eu puder ajudar, sabe? A gente sempre, assim, os valores, mas como é que é os valores? A gente faz a gente sempre procura trabalhar dentro vamos colocar assim, da questão. Perdi aqui agora. Da questão assim, que todo mundo pode acessar,
né? É uma questão assim É que algo todo bem mundo pode acessível mesmo, participar. né? Isso, bem acessível. Porque assim, né? Se a gente não se unir, se a gente não fortalecer os vínculos, a gente não aprende nada, a gente não desenvolve nada, ninguém faz nada sozinho. A gente precisa do outro para fazer alguma coisa. Claro que nós, enquanto indivíduo, a gente tem que fazer, tem que ir lá e fazer, né? Mas a gente precisa do outro. E isso, Nildo, que é o mais importante, é o que a gente mais descobriu. Porque antes a gente estava muito sozinho, fazendo tudo sozinho, e aquele negócio, né? E agora com a pandemia a gente está fazendo o quê? Está se unindo. A gente está convivendo, mesmo não podendo se encontrar, a gente está convivendo. Até outro dia eu comentei com a minha diretora, que eu amo ela de paixão, e a minha outra coordenadora também, que a gente trabalha junto, né? Que a nossa comunicação, e a gente trabalhava na mesma escola, 8 horas, né, 12 horas, e às vezes a gente não conseguia se falar. E agora, nesse tempo, a gente se fala todo dia, a gente troca ideia, a gente conversa, né? Então, assim, coisas da escola, coisas pessoais. Então, assim, o importante é a gente se unir. Porque o bem, a gente fazer o melhor, né? E aí a gente está com esses projetos. E aí tem outros projetos também, né, Nildo? Que a gente Deixa eu te vai... perguntar uma coisa. Por um acaso você dá aula de Libras? Pode então. criar uma plataforma nisso, porque você vai ter muitos alunos. Porque um dos meus sonhos, quanto educador, é que numa sala de aula nós tenhamos um intérprete e um tradutor. Seria um sonho de consumo isso, né? É uma luta, né? A gente está aí... É uma luta diária. E já que você tocou na questão política, eu queria abrir um parênteses nisso e dizer que eu defendo essa ideia. Eu defendo essa ideia e a gente precisa de pessoas que lutem por isso, né? Sim, nós temos que lutar, né? Pela educação de qualidade. E para que isso aconteça, Joyce, eu acredito muito na formação continuada para professores, né? Esse é o caminho, né? A valorização do professor, ele não vem só através do salário, né? É também por isso, mas também pelo um bom ambiente de trabalho, né? Condições favoráveis para trabalhar, formação continuada, que eu não abro mão disso, né? O acolhimento, a inclusão, tudo isso faz parte, né? Mas tocar o barquinho, para a gente poder finalizar. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais do IAD. Esse curso que você dá aí também é à distância, não é isso? A gente já tinha desenvolvido, né, esse trabalho à distância, porque a gente sempre fez, né, com os professores, isso já para a gente estudar via plataforma, né, aula de através do vídeo, a gente sempre fez, né, porque a pós-graduação, a especialização, ela proporciona isso para a gente. Então, é muito bom essa questão do trabalho EAD. Só que a gente não conhecia as outras plataformas, os outros recursos. Então, esse recurso que a gente está usando aqui hoje, a gente não usava, né? É novo, então a gente está aprendendo a lidar com isso. Aí uma questão do EAD e das novas tecnologias, tudo, a gente sempre fala da questão dos benefícios, né? Hoje, não sei, bom, eu vou falar isso aí enquanto professora, enquanto eu conheço. O ensino EAD hoje, para as escolas, do jeito que está acontecendo, não está sendo tão eficiente, porque ele não atinge a todos. E o importante na educação, para ter, né, uma educação de qualidade, é que alcance todo mundo. Então, assim, a gente está tendo muitos problemas enquanto se conectar com as famílias. Então, assim, o ensino em si, ele é maravilhoso, ele é muito bom. Só que precisa o quê? Desenvolver. É tudo uma questão de aprendizado, né? E uma coisa assim que a gente precisa aprender é usar os recursos de maneira positiva, né? Porque se você não usar o recurso de maneira, qualquer recurso, né, de tecnologia em si, não usar de maneira positiva, ele não vai ter uma boa qualidade. E esse trabalho que a gente tem feito com as famílias, né, o trabalho remoto, até tá tendo, todos os órgãos públicos, todas as escolas, né, a Secretaria de Educação, todos os municípios estão tentando fazer, né, e tentando alcançar essas famílias.
Só que, infelizmente, por conta de falta de internet, porque o trabalho remoto ele acontece através do quê? Da internet. Senão não acontece. E aí a gente também tem o Centro de Mídias, né, que passa na TV Cultura e para os pais acompanharem, só que mesmo assim tem famílias dos extremos, né, nosso Brasil aí, de todos os lugares, que não tem acesso. Então, assim, quando a gente fala de uma educação de qualidade, a gente ainda está deixando a desejar, porque a gente não consegue alcançar, Nildo, infelizmente. Esse é o maior desafio da educação, alcançar a todos. Então, assim, quando a gente fala oferecer, né? Isso, quando a gente fala de oferecer uma educação de qualidade, tem que ser para todo mundo. E, ó, eu vou te falar uma coisa. A minha filha, ela estuda em escola particular, porque eu optei isso, né? Mas o meu filho já estuda na escola pública, porque já é da educação, agora que ele foi para o primeiro ano. Mas, assim, tem diferença, Nildo. É muito diferente. O que a escola particular oferece, os recursos, é muito maior que a escola pública. E aí, por isso que essa questão aí que a gente vem defendendo de não ter, né, o Enem, por conta que os alunos do ensino médio do terceiro ano, né, não tem acesso, a maioria não tem acesso, e os que têm acesso, a gente fala da questão do privilégio, né? Então, assim, como é que vai ter uma prova para ter uma pontuação se o aluno não conseguiu estudar? E ele só dá para estudar através da internet, e ele não tem. Então, assim, eu tenho acompanhado aí, faz tempo que eu não eu sou professora de geografia, né, de Fundi 2, mas faz tempo que eu não trabalho no ensino médio. Mas a gente vê os professores comentando, meus amigos que trabalham, né, no estado. Então, assim, é muito difícil. Então, assim, a gente precisa alcançar a todos, porque senão não é de qualidade. E isso eu acho que é o maior desafio. O maior desafio, e a gente ainda tem muito aí para patinar, muito para... eu tenho uma amiga que ela dá um exemplo que eu gosto muito. Ela diz que estamos todos no mesmo mar, no mesmo oceano. Porém, sim, alguns estão numa boia, outros num barco, alguns em iate, navio. E assim é a nossa educação, né? Hoje mesmo, semana passada, eu tive a oportunidade de conversar com a mãe que eu perguntei, e aí, tá recebendo as coisas, conteúdos escolares? Tá, não tenho internet, não tenho acesso, enfim. Não tem. Então, é a prova de que nem todo mundo tem acesso. Então, a gente precisa, sim, brigar, lutar para que a nossa educação, além de acessível, ela possa ser inclusiva, né, Joyce? Que é uma palavra que eu gosto muito. Tem que ter inclusão, né? Pode falar. Essa questão da acessibilidade, né? É para todos. Então, a escola é para quem? É para todos. A qualidade da educação é para quem? É para todos. E quando a gente não consegue alcançar, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser pensada. Então, nós, enquanto escola, né, nós precisamos precisamos pensar em como alcançar, quais os recursos. É muito complicado, porque a gente não está falando só de famílias, que, igual você citou aí a mãe, né? A mãe falou que não tem acesso à internet. O Nildo, por incrível que pareça, hoje, no século XXI, a gente tem professor que também não tem. Então, assim, o professor que ele não tem acesso à internet, aí, quando a gente começou a fazer o trabalho remoto, os professores também estavam tendo dificuldade. Aí você fala, como assim? É possível? É possível. É possível, porque o professor, ele não é uma coisa, ele não é uma coisa fora do comum, ele é um humano, ele é como todo mundo. Então, assim, o que a gente precisa pensar é nas possibilidades, né? Então, compartilhar, né? A gente tem um pessoal amigo meu lá da USP, que eles fizeram uma campanha para comprar dados móveis para os alunos que estavam no cursinho. Meu, a gente tá sendo muito bacana, né? Essas campanhas que o pessoal tá fazendo. Então, assim, o que a gente puder fazer, nós, enquanto professores, a gente faz. Então, assim, dá uma aula lá no YouTube, né? Para os alunos. Em meio à crise, é a oportunidade, né, de poder ter empatia, se colocar no lugar do outro, para poder ajudar. No lugar do outro, né? E muito ajudar, bom, né? Ajudar é a questão da solidariedade, né? Nós temos
que desenvolver. E quanto mais a gentileza gera gentileza, né? Perfeito. Joyce, nós estamos aí com um pouco mais de 1 hora de live, nós estamos chegando ao fim. Mas antes até de te agradecer, eu queria ler um textozinho bem rapidinho que eu fiz aqui. Eu quero ler esse texto como pai, eu escrevi como pai, tá? Para que depois você possa fazer suas considerações finais, né? E eu volto a te agradecer de novo pela oportunidade que você nos deu de nos agraciar aí um pouquinho com o seu entendimento, com suas explicações. Eu tenho certeza que para todos que assistiram foi bastante enriquecedor. É um texto simples e curtinho. Ele diz assim, ó: nesse momento, mais do que conteúdo, talvez o que as nossas crianças precisam é de apoio emocional por parte dos pais e familiares, e de ter espaço e oportunidade de falar o que estão sentindo nesse momento de pandemia e distanciamento social. Você já parou e perguntou para o seu filho o que ele está sentindo ou passando nesse momento de quarentena? Para as crianças que estão recebendo suas atividades e tarefas escolares à distância, o papel da família é ajudar, apoiar, mas sem a pressão e a cobrança de serem professores dos próprios filhos. Acredito que nesse momento podemos ajudar as crianças como? Brincando com elas, interagindo, incentivando a leitura e diversificando suas rotinas para que possamos ter dias melhores. Quem assina é o Nildo Leão. Nossa, esse rapaz tá demais, ele tá arrasando no depoimento. Muito bom, né? Temos visita! Assim, temos visitas aqui, né? Porque eles também fazem parte desse projeto, né? E a gente faz tudo isso, né, Nildo? Por causa deles. É o futuro deles. Então, assim, a gente precisa acreditar que tudo vai passar, que a gente vai superar. E até uma mãe colocou assim, né? Qual é a opinião da professora enquanto ao retorno às aulas de setembro? Olha, eu fico feliz porque a gente aos poucos está voltando às atividades, né, rotineiras, né, da escola, porque a gente não consegue ficar fora da escola. Mas eu fico preocupada porque a gente não tem como manter o distanciamento que é obrigatório, que a gente precisa fazer com as crianças. Então, assim, a criança, a primeira coisa que ela vai chegar lá na escola, ela vai querer abraçar a professora, ela vai querer cumprimentar o colega, porque eles são. A criança é muito de contato, né? É muita convivência. Então, assim, eu estou bastante preocupada, a gente vem estudando, né? Essa questão, vem estudando os protocolos de segurança, porque assim, os protocolos de saúde, de segurança, a gente vai fazer. Né? Isso aí é uma coisa que vai acontecer, né? Que nem assim, o uso da máscara. A gente agora vai ser um acessório, a gente vai ter que usar sempre, independente de qualquer coisa, o uso do álcool em gel, sempre. Mas assim, o que mais nos preocupa é essa questão do distanciamento, porque igual a gente estava conversando no começo, as crianças, elas não conseguem fazer essa auto-higienização que nós adultos fazemos, né? Por mais que a gente incentive, a gente converse, eles não... Peraí, deixa eu... Eles não conseguem fazer, então, assim, é bastante preocupante isso pra gente. Mas, assim, a gente vai desenvolver, a gente vai fazer um trabalho, né, com as famílias, com os professores em si, e acredito que cada escola vai procurar o melhor para a sua comunidade escolar, né? Vai oferecer o melhor. As secretarias da educação também, todas, assim, que a gente tem, né, conversado, que a gente tem muitos amigos, né? E com certeza vai pensar em um protocolo muito bem elaborado, e a gente precisa acreditar que é possível, ir se adaptando, né? E lidando com esse momento e tentando superar, porque não vai ser fácil para ninguém a volta. A gente vai ter que ser bastante forte e lidar com... seguir os protocolos de sanitização à risca, né, querida?
Sim, há risco, né? Há risco, é verdade. Mas é muito complicado, viu? Ainda tem muitos estudos, ainda a gente tem muitas coisas ainda para se falar de educação. A gente, ó, você falou que estava acabando, né? É, Por mim a nós gente vamos, ficava aqui. vamos estender, não, porque a gente não pode, infelizmente. Não, né? É verdade, verdade. Depois, outro dia, a gente volta, né? Volta, é tema para as próximas lives, né? Você está já Sim, mais que verdade. convidada, né? E Joyce, muito obrigado mais uma vez, tá bom? E fala pro pessoal aí, conseguiram entender? Não, não dá para ver Não direito dá para aqui. ver? Ele corta os braços um Boa pouco, né? Mas noite, boa noite. que Deus Abençoe. abençoe. Isso é Isso. verdade. Obrigado, tá, Muito bem. querida? Tchau, pessoal. Tenham todos uma ótima noite. Fiquem com Deus. Joyce, me ouve? Tô ouvindo.